Então, reforço novamente, respiradores e UTIs não são uma solução para esse problema. Eu vou frisar de novo, respiradores e UTIs não são a solução para esse problema, ok? São desnecessários? Não é isso que eu estou dizendo. Eles são úteis, mas não são a solução para esse problema. Torno a dizer outra coisa importante também para vocês. As vacinas, muito bem faladas nesse tempo que nós estamos, elas são úteis, sim, são úteis, mas as vacinas não são a solução para esse problema. Ok? Vacinas são úteis, doutor? São. São importantes? São, mas não são a solução para esse problema. Por quê? Escute o que eu vou dizer. Não se iludam. Problemas só se resolvem se forem abordados de forma adequada. Não há como esperar solução de um problema agindo de forma errada. Do mesmo jeito que o ano passado, olha como é que as coisas são. Olha como é que as coisas são. No ano passado, a dissertação que foi muito bem dita foi de que fica em casa, não procura atendimento, fica ali até você ter baixa de saturação e falta de ar. Não foi isso que ensinaram? E aí disseram, olha, quando você tiver baixa de saturação e falta de ar, somente aí você procura um atendimento médico, porque ali eu vou oferecer para você um respirador e uma vaga de UTI. Pessoal, isso é a pura falta de senso. Como é que eu vou tratar um paciente em uma UTI e oferecer respirador para o paciente? Eu não vou fazer nada no início do processo da doença e vou deixar a doença andar, complicar e só tomar atitude lá no final. Isso está totalmente errado. Então, quebra a primeira dissertação referente à questão da solução com respirador e UTI. Eles são úteis para aqueles pacientes que, fazendo um tratamento inicial, não tiveram melhora, aí eu jogo ele para uma assistência avançada. Mas houve toda uma atitude, uma condução em um processo de um fluxograma de tratamento. Ok? Agora, referente à questão das vacinas, o que eu quero dizer com vocês? As vacinas, elas são importantes, elas são úteis, mas eu torno a dizer, elas não são solução. Eu não vou resolver o problema da pandemia dando vacina para todo mundo. Como assim, doutor? Vamos pensar comigo. Só você entender o que é vacina. Quando você cria uma vacina, ela é igual chave e fechadura. Você pega um patógeno específico, cria uma ação específica para que atue naquele patógeno específico para que eu resolva uma doença específica. Deu para entender? Mais ou menos isso. Chave e fechadura. Essa vacina que a gente está tomando hoje, se você não sabe, ela foi produzida mediante uma cepa de vírus, que teoricamente é do ano passado. Então você está tomando a vacina referente à cepa do ano passado. Nós já temos a cepa P1, já está vindo a cepa da Índia. Te pergunto, você acha que essa vacina vai cobrir tudo isso? Não vai. Não vai. E não vai. E detalhe, se você estiver pegando a doença e desenvolver a doença, você acha que a vacina vai te sarar pelo fato de ter tomado a vacina e tudo mais? Até porque eu tenho pegado muitos pacientes que tomaram a vacina e pegaram a doença. E aí? O que faz? A vacina falhou. Não é que ela falha, mas ela falhou para aquele paciente. Aí eu vou fazer o quê? Falar a mesma coisa para esse paciente? Ah, fica em casa, espera ter falta de ar, depois você procura atendimento. Não é assim que funciona. Então eu torno a dizer, vacinas são úteis, mas não é a solução do problema. Como funciona? Primeiro, se você olhar esse quadrinho, esse fluxograma aqui embaixo, isso aqui seria uma dinâmica básica de como que deveria se conduzir nesse processo. Vamos pensar juntos? Primeiro, nós fazemos um tratamento inicial de pacientes que não estão com a doença. Eu faço um tratamento preventivo, onde eu proporciono melhoras na saúde desse paciente e proporciono medicações que vão ter uma cobertura que evite que ele desenvolva a doença. Ou seja, esse paciente ele vai ter uma chance menor de pegar a doença. E se ele pegar, a chance dele complicar é menor. Ele não vai evoluir para a gravidade com facilidade. Então eu já reduzo a quantidade de pacientes que vão precisar de uma assistência tardia ou avançada. Então o primeiro ponto seria o tratamento precoce ou preventivo. Segundo ponto seria o estabelecimento de medidas úteis aditivas, que seriam as vacinas, que vão ajudar, junto com o tratamento preventivo, a ter menos casos de desenvolvimento dessa doença. Terceiro ponto, se mesmo assim, fazendo o tratamento preventivo, se eu vacinando uma população, mesmo assim ainda tiver o desenvolvimento da doença, o que a gente faz?
entra com um tratamento inicial logo nos primeiros sintomas. Eu corto o desenvolvimento logo na fase 1 de replicação viral e a gente vai perceber que aqui não vai evoluir para a gravidade. Se caso, fazendo o tratamento preventivo, tomando as medidas cabíveis com vacinas e eu tendo o cuidado inicial e precoce no início da doença, mesmo assim o paciente ainda não for resolvido e desenvolver a doença para uma progressão de gravidade, eu estabeleço um tratamento tardio. Eu jogo mais medicações de forma mais intensa para conseguir ter uma resolução do quadro. E se mesmo assim isso não resolver, o paciente vai para uma assistência avançada. Consegue entender a ideia do que eu quero mostrar para vocês? Não é você dizer para o paciente ficar em casa, esperar ter falta de ar e baixar a saturação para procurar atendimento. É como se você ignorasse esse ponto, esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui e deixar o paciente chegar para cá. Não é assim que funciona. Aí todos os pacientes que poderiam ser beneficiados com o tratamento preventivo, com o tratamento inicial e precoce, com o tratamento um pouco mais intenso, numa fase um pouquinho mais retardada, que poderia ter sido resolvido nesse processo inicial, ele não é, vai todo mundo para cá. Aí vem o detalhe, não temos UTI suficiente para todos, não temos como dar assistência a uma população inteira, e detalhe, vamos ter sequelas e resultados graves mediante a questão de UTIs, intubação, alta taxa de mortalidade e muitos pacientes que vão ter um pós-Covid horrível com grandes sequelas. Você consegue entender a ideia da coisa? Consegue entender como é que a coisa tem todo um contexto em volta de tudo isso? E aí vem o ponto chamado lockdown. O lockdown é um nome muito bonito, mas via de prática foi muito mal abordado e muito mal conduzido. Porque como é que eu paro toda uma população, fecho toda uma sociedade, paro toda uma circulação de pessoas, boto elas enclausuradas, presas, confinadas, uma perto da outra, diante de uma doença de disseminação do tipo? Eu estou criando casulos de replicação e de crescimento para esse vírus. Foi tudo feito errado. Podemos até termos esse artifício do lockdown, sim, mas mediante o seguinte, crio restrição de movimento de pessoas, crio restrição de disseminação de um vírus, mas ao mesmo tempo eu dou tratamento preventivo para os que não estão com a doença, eu tento estabelecer medidas adicionais com vacinas, trato os pacientes nos primeiros sintomas, ofereço uma assistência de atendimento mais intenso para alguns que evoluem para uma certa piora, mas que ainda dá para tratar em casa, e se mesmo assim não funcionar, leva eles para uma assistência hospitalar para serem assistidos. Isso é o mapinha que fez com que uma cidade muito conhecida de vocês que estava em colapso conseguiu se resolver. Então, assim, isso eu quero dizer que temos cidades no Brasil que praticamente seguem essa linha mais ou menos de atuação. E deram certo, deram certo. Agora, isso é o que nós temos em mãos. Então, o esquema básico de cuidado seria, sim, o que eu falei com vocês. Tratamento inicial e preventivo de pacientes que não estão doentes para não desenvolver a doença. Medidas adicionais de vacinas para ajudar no desenvolvimento da imunidade das pessoas. Tratamento inicial nos primeiros sintomas para que a gente consiga barrar o desenvolvimento da doença. Diga-se de passagem, a maioria dos pacientes conseguem superar a doença com um tratamento inicial. Agora, se mesmo assim não resolver, tratamento mais tardio e se tudo não der certo, os poucos que não se resolverem com essas medidas iniciais entram para uma assistência avançada de gravidade. Então, isso é fundamental, pessoal, entender isso. Entendendo essa dinâmica básica de cuidados, a gente percebe que nós iremos não só desafogar as UTIs, mas iremos literalmente vencer esse mal que está acometendo todo esse mundo. Então, amigos, eu digo o seguinte, tudo isso precisa fazer parte do tratamento. Uma assistência que eu chamo de plena e ampla. Se for feito as medidas desde o início, o número de pacientes que chegam à gravidade e precisem de assistência hospitalar e avançada, ela é muito, mas muito menor. É muito fácil lidar com Covid, você sabia disso? É muito fácil. Só precisamos fazer a coisa certa e complemento, atuar na hora certa. A hora certa de atuar nessa doença é no início dela.